Olá, plugados e plugadas! Hoje vamos falar sobre neurodesign de interiores. Se você já se perguntou como a decoração, a disposição dos espaços podem afetar nosso bem-estar e produtividade, esse plugado é para você. E para entender esse assunto, convidamos a Betânia, que é pós-graduada em neuroarquitetura. Ela vai nos ajudar a entender como o ambiente físico pode influenciar nossas emoções, comportamento e até mesmo a nossa saúde. Vamos conversar sobre isso? Ei, Betânia, tudo bem? Ei, tudo bom, e vocês? Muito bem, obrigado. Que bom te receber aqui e que interessante, né? Falar sobre design e saúde e comportamento. Tudo a ver, né? E a gente fica imaginando que não tem nada a ver, mas como que vai encaixar esse assunto, né? Então, para a gente começar, eu vou te trazer a primeira pergunta que eu acho que é quem está nos assistindo também quer saber. O que é esse neurodesign de interiores? Bem, o neurodesign de interiores, ele como que é a relação da neurociência com o design de interiores. Como que o nosso cérebro reage, né, aos estímulos dos espaços, né, e que eles, né, já existem estudos sobre isso, que as nossas emoções, os nossos comportamentos, eles são impactados positivamente ou negativamente conforme os espaços, conforme os ambientes. Então, essa explicação que você está me dando, eu posso pensar, você falou como que as emoções podem nos impactar. Então, para eu tentar buscar um pouquinho e entender, eu posso relacionar, antes de abrir a minha casa, entender dentro de casa, como, por exemplo, ao cinema, porque eu acho que o cinema, o teatro brinca com isso, né? Como que eles podem trazer as emoções, como, por exemplo, à noite. Se a gente vê uma cena de noite, ela é meio azulada, né? Ela tá mais calma, dependendo do que está acontecendo, né? Ou se a gente vê uma cena de dia no cinema e se é uma cena que tem aquelas emoção, uma cena forte, aí começa a esquentar, né? Eles trabalham a cena mais pro calor, pro vermelho. Seria mais ou menos aí que está interagindo as emoções também? Sim, também. Então, todos os espaços, né? O teatro, a gente faz isso na cenografia também. A gente utiliza desses artifícios de luz, cores para trazer essas sensações, né? Essas emoções no espaço. É a mesma coisa, né? Só que a gente traz para dentro de casa com uma visão mais, num contexto mais familiar, de como que a gente pode melhorar os nossos relacionamentos com o nosso familiar. Mas é basicamente isso. Você estava falando do cinema, por exemplo, assim, como que o ambiente mais escurinho dá essa sensação mais aconchegante, né? Às vezes o medo, né, gera medo, dependendo do momento, pela música, né? Os sons, os estímulos sensoriais, sim, eles vão demarcando em nós essas sensações. Aí você tá falando isso, eu tô lembrando da minha sobrinha, que ela uma vez falou comigo, ela chorou em filme, igual eu também adoro chorar, gosto de assistir para me envolver. Se eu não me envolvo, eu não quero assistir, não. Aí ela falou assim, tio, já sei por que eu choro quando eu tô assistindo o filme. Eu falei, por que, meu bem? É a música, tio, se eu tiro a música, eu não choro. Olha que legal, né? Ter essa percepção da construção, né? E hoje ela tá fazendo cinema. Olha que bacana, né? Isso é interessante porque cada um tem uma percepção, né? Um sentido mais aguçado. Então, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são muito mais visuais. A gente faz muito nos trabalhos de neurodesign, junto com os clientes, uma avaliação da percepção, como que ele percebe melhor o ambiente através dos sons, né? São os cheiros, o que incomoda ele mais. A gente entra muito nesses detalhes mesmo. As pessoas têm essa percepção às vezes mais aguçada, auditiva, né? Do paladar, entra tudo nesse meio também. E como você está falando aí de comportamento, de cor, de aguçar, eu vou entender se eu quiser então receber uma pessoa bem, ou se tem uma pessoa que eu não me dou muito bem com ela, e pensando no geral, eu posso adaptar esse ambiente para eu tentar me dar melhor com essas pessoas. Eu quero que você fale de cores. Já comentamos então da noite, do calor, dessa coisa quente, fria. Como que a cor impacta no emocional e no psicológico nosso? As cores, elas têm sim respostas significativas para a nossa emoção. E o que é importante a gente lembrar, assim, que as cores, elas não têm um significado em si. A gente tem estudos que falam desses significados, mas as cores, na verdade, elas têm muita associação com aquilo
que a gente vivencia, né, com base na cultura, nos ambientes onde a gente vive e até de acordo com as nossas memórias, aquilo que a gente correlacionou. Então, assim, a gente tem o verde, por exemplo. O verde é muito utilizado para sinalização positiva, né, tá no semáforo, né, o verde da natureza. Então, a gente tem associações. Mas, por exemplo, o vermelho, né, o pare, né, perigo, né? Perigo, cuidado. Então, a gente associa as cores. Mas o que é legal a gente falar? Quando a gente utiliza as cores nos ambientes, né, residenciais ou mesmo nos lugares, a gente vai gerar alguns estímulos. Não necessariamente que sejam os mesmos para todos. Então, a gente utiliza, por exemplo, o azul para trazer calma, paz, tranquilidade. Tem estudos que falam, né, que remetem a esses estímulos, né, através das cores. Mas tem pessoas que podem ter agonia quando vê o azul, porque às vezes remete, por exemplo, a um mar ou a piscina, e ele teve um trauma na infância, sofreu ali um quase afogou, né? Então ele já não é muito ligado ao azul. Então você tem que avaliar muito sobre como as pessoas têm as relações delas com as cores. Então, você pode ter uma... Eu, por exemplo, gosto de laranja, estou aqui, que laranja é uma marca minha, assim, eu gosto muito do laranja, mas eu tenho uma relação com laranja, não é todo mundo que tem. Então, as pessoas, né, e o laranja, ele traz muito dessa questão da criatividade, da energia, então, que é uma coisa que eu sei que é muito minha, e que eu gosto de aguçar sempre. Então, você tem que avaliar muito isso, porque às vezes você faz a casa, né, pensando em alguém que vai chegar, mas é muito mais sobre você que vivencia o espaço e aquelas cores, como que elas estão relacionadas com você do que com o outro. E isso é importante a gente sempre avaliar. Então, basicamente, a minha apresentação para o outro, esse espaço que eu estou preparando ali, seria, é como eu quero que o outro me perceba. Isso. Que é até uma estratégia, né, mais ou menos assim, de venda mesmo, isso. Né, da minha imagem para o outro, do meu espaço. Isso, exatamente, é muito assim, o neurodesign, ele fala muito sobre identidade. Então, qual que é a sua identidade, qual que é a sua marca naquele espaço? Então, é muito quando você chega na sua casa, você olha e fala, nossa, por exemplo, eu tenho uma parede lá em casa pintada de verde. As pessoas chegam e falam, nossa, Betânia, isso aqui é sua cara, porque sou eu ali, né? Eu estou expressando, é uma extensão de quem eu sou. Os ambientes são extensões de quem a gente é. Às vezes a gente não percebe muito isso, mas eles são. Então as cores, elas ocupam esse lugar super importante nos espaços, né? E a gente está falando muito que eu me apaixonei pelo assunto. Falei, que interessante, não sabia que era tão interessante assim. E pensar que cada um, como você comentou, observa e acho que dentro do neurodesign também a conversa com o cliente é muito importante, muito válida, para entender o que ele quer, como que ele percebe, né? E igual você falou, descobrir o que eu gosto. Eu não sabia que eu gostava, por exemplo, de laranja. Olha, eu gosto, engraçado, meu armário, meu guarda-roupa é todo laranja, nem eu sabia disso. Porque às vezes a pessoa não se percebe, né? E eu acho que é tão individual que a gente estava comentando sobre cinema, por exemplo, que tem uma série que eu não me adaptei nesse estilo e eu fiquei pensando, o que eu não tô gostando aqui? O que eu não tô gostando? Por que eu não consigo concentrar nessa série? Aí eu fui falar com um amigo, é o figurino que me incomoda na série. Aí ele comentou, mas quem assiste série pensando em figurino, né? Eu falei, poxa, não, mas é composição, né? Alguém tá ali trabalhando para você ver como que o outro se comporta. Na forma de vestir também, não é só cenário, música, né? Tem a vestimenta fala também, igual você comentou, né, sobre a gente, né? Isso. É muito importante isso. E eu queria falar da iluminação. Se a gente está falando que a cor é importante, a gente comentou lá do quente e do frio. Então, como que a iluminação influencia no bem-estar e na cognição? Opa, peraí. Como que essa iluminação que eu bati aqui, você pode não ter me ouvido em casa direito, eu vou repetir a minha pergunta, para você não ficar na dúvida. Como que a iluminação influencia o bem-estar e a cognição? Bem, né, a gente sabe que a luz natural, ela influencia no nosso ciclo circadiano, né? No nosso sono-vigília, né? Tem todo essa relação. Então é muito importante que, por exemplo, assim, a gente aproveite bem da luz natural. A luz natural traz esse benefício, né, de bem-estar e saúde. E se você perceber bem, depois você pode colocar lá na internet, é bem legal, para você ver as temperaturas de cor do dia. Então, pela manhã, você vai ver que o dia começa mais amarelado,
né? Ele começa um pouquinho, né, mais amarelo, e quando ele vai chegando ao meio-dia, ele fica esbranquiçado, a cor do dia fica bem esbranquiçada, a luz do sol bem esbranquiçada, e ele vai diminuindo a temperatura de cor novamente na parte da tarde para a noite. Por quê? Porque de manhã você está acordando, é uma luz mais amarelada, mais aconchegante, né? E aí você vai despertando, aí você vai começar a fazer suas atividades. Meio-dia você está ali na produção total ali, né? Aquela produtividade alta. E depois à noite vai diminuindo. E essa questão da luz artificial, né, que é a luz que a gente utiliza, né, da luz elétrica e tudo, é muito importante que a gente calibre ela nos ambientes. Porque, por exemplo, se você continua com uma luz muito alta, né, uma luz esbranquiçada à noite, a tendência de você, né, não dormir, né, adequadamente, custar dormir, demorar a entrar nesse ritmo do sono, ele vai impactar, claro, no seu cortisol, nos outros hormônios, né? E nas produções hormonais à noite. E o que eu acho que é interessante é você diminuir um pouco mais a luminosidade. Já tem estudos e as pessoas têm falado bastante sobre isso, inclusive na luminosidade dos aparelhos, né, celulares, dos computadores, né, diminuir aquela luminosidade à noite. E de dia você, né, ficar atento mesmo aos ambientes onde você se expõe mais. Está trabalhando num lugar muito escuro, vai te dar mais sonolência. Então você tem que abrir mais, deixar mais luminosidade, abrir as cortinas, né, e deixar essa luz natural entrar. Se você não tem muita luz natural, você aumentar a luminosidade do espaço para você se manter concentrado e manter produtivo. Uma coisa também que é interessante é você avaliar o ofuscamento disso. A depender das alturas, né, da iluminação, isso pode te ofuscar, isso pode gerar algumas questões na visão também. Então, a luminosidade, ela entra em praticamente tudo quando a gente está falando de ambiente, do tanto que a gente precisa se preocupar com a luminosidade, né? E tanto na temperatura de cor, né, e na quantidade. Inclusive, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente precisa revisar a luminosidade da casa, né? Porque a gente vai perdendo visão. E é importante com que você revise. Então, a pessoa às vezes usa óculos e a gente coloca uma lâmpada lá e deixa, né? E, na verdade, existem cálculos luminotécnicos do espaço, né, da quantidade de luz que tem que ter naquele espaço para trazer esse bem-estar, essa questão dessa saúde também, que a gente fala, né, visual e tudo mais. Isso é muito legal, né? Que em alguns momentos a gente começa a pensar, não, meu óculos que é o problema. É o médico que não está conseguindo mais me entender. E às vezes a gente esquece de olhar o meu espaço, né? O espaço onde eu estou a maior parte do tempo. Ele também me favorece, né, a andar pelo ambiente. Ele tem uma luminosidade que vai me ajudar, né? Que às vezes a gente fica prestando atenção mais no objeto, no outro, e esquece de pensar, e a minha casa? Sim. Como que a minha casa tá, né? Ela é tão minha que às vezes eu esqueço dela. É verdade. E tem uma coisa que é interessante dessa questão da luminosidade, é justamente para pessoas, por exemplo, que têm doenças mentais, né? Então, por exemplo, a gente evitar de ter muita sombra na casa, né? Porque isso pode ocasionar algum acidente. Então, se ter um ambiente mais iluminado, né, com aquela iluminação maior, não pode ser tanto que cause fadiga, cansaço. Sim. Né? Mas ter um ambiente iluminado. Então, assim, você atentar com a disposição do mobiliário, como que essa pessoa vai, né, circular nos espaços. Isso ajuda muito também para as pessoas que têm essas doenças mentais e tudo mais. Eu vou sempre comparar esse nosso bate-papo com o cinema, porque eu não sei porquê, mas eu busquei essa associação entre os dois. Aí, se eu estiver me equivocando... Cenografia, é isso mesmo. Você pode me falar domingo, né? Essa parte não é assim, não. Mas a gente vai entrar no assunto agora, que uma vez eu vi um filme, se não me engano, ele chama Casa Vazia, é um filme oriental. Se eu não estou enganado, o nome dele é esse. E eu assisti esse, eu consegui ver todo. Aí só que eu tava assistindo o filme pensando, gente, tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa aqui que tá faltando nesse filme. E eu tentando entender o que tá faltando, porque tinha uma coisa me incomodando e eu não conseguia entender. Aí no final do filme, olha só, no final eu descobri que o filme não tem, eu acho que foi uma concepção do diretor mesmo, você, né? Eu acho que um oriental, ele trouxe uma proposta diferente, ele não tinha trilha sonora. Eu falei, como que eu tô vendo? Olha que interessante. A trilha sonora do filme era o ambiente. Então, porta abrindo, gaveta, janela, passarinho cantando. Não tinha um instrumento musical nesse sentido que a gente conhece, né? De banda, essas coisas assim, que favorecia uma trilha sonora. Aí que eu percebi, falei, cara,
ele fez o filme todo com a trilha ambiente. Ele não nos convidou a emocionar, né, com uma orquestra, qualquer outra coisa. E eu queria falar disso. Então, como que o som e a acústica impactam na experiência do usuário? É legal, você estava falando sobre cinema, mas cinema tem tudo a ver, porque no cinema a gente consegue ver o todo, que às vezes você é imerso no ambiente e não consegue perceber seu espaço. Então, às vezes você está trabalhando, você não fica o tempo inteiro avaliando luz, cores, sons, você não fica fazendo isso, mas né, com relação ao filme, você senta, e aí isso fica mais aguçado em você tem essa percepção maior, que nada mais é você estar naquele espaço ali. O que você falou do cinema é legal, porque você fez uma boa referência, que é essa cenografia, que é o que a gente faz em casa. A gente decora a casa, a gente meio que faz uma cenografia na casa também, só com a nossa identidade. Agora, com relação aos sons, o que é importante? Eles impactam significativamente. A gente fala sempre, tem essa questão, sempre tem, né, do neurodesign, referente às nossas memórias. O que a gente tem, né, no nosso inconsciente, né, de sons que a gente já ouviu e também que aguçam, né? Você pode fazer experiência por músicas, né? Às vezes você já sabe, se eu colocar no seu ouvido sons, né, de músicas de suspense, você vai remeter a suspense, medo, você vai remeter alegria, tanto que até, né, os streamings, eles têm feito isso, né? Músicas de alegria, músicas animadas, músicas dinâmicas, músicas românticas, você sabe pelo toque. Então, eles têm esse impacto em nós, né, emocionalmente falando. Agora, nos espaços, o que é interessante? É você avaliar, né? As pessoas, por mais que elas falem assim, não, tá tudo bem pra mim eu ouvir uma música hard aqui enquanto eu tô estudando. Mas isso pode gerar, né, falta de concentração. Você pode ficar desconcentrado ali enquanto você estuda ou enquanto você trabalha. Então é importante você manter músicas suaves. Essa questão também você falou dos sons ambientes. É igual ouvir o som da chuva, né? É uma delícia você deitar, porque causa relaxamento, que é totalmente ligado com a biofilia, que a gente vai falar, que é essa relação nossa inata com a natureza. Então, assim, um som mais forte, por exemplo, ele é mais estimulante, mas ele tem um tempo. Qual que é o tempo para fazer isso, para usar esse tipo de som? E as pessoas, elas são movidas né? Todos nós, né, somos movidos a essas questões dos sons, né, voltados para a audição. E aí é uma coisa legal que às vezes as pessoas estão mais chateadas no dia, né, e a tendência das pessoas é ouvir uma música que vai deixar elas mais down, né? E é importante você fazer um movimento contrário, né? Coloca uma música agitada, celebra, né? Isso tudo traz em nós reações positivas, né? De você mudar o seu comportamento, porque a música faz isso, né? Os sons fazem isso com a gente. E você falou de memória, é muito interessante, né? Eu estava vendo uma reportagem na TV, aí a gente que mora em cidade histórica, então a gente tem alguns sons que trazem, né, algumas memórias pra gente. Aí uma senhora falando, assim, a repórter perguntou o que ela achou, que era uma procissão, Aí ela falou, isso me lembra muito a minha infância, né? Olha. Porque é o cheiro do manjericão, são as velas, são as conversas de oração baixinha. Então isso me trouxe para minha avó. Quando a minha avó me trazia, olha como que é interessante você pegar esse lugar, né, e de repente um som, um cheiro de vela, um cheiro do manjericão te leva lá para você pode estar morando lá fora do país, mas aí você sentiu aquilo, te traz aquela sensação da infância. Parece até um filme que te leva de novo para um lugar, né, de conforto, talvez, ou não, né? É por isso que a gente sempre reforça no neurodesign a importância de você utilizar elementos que remetem às suas memórias, que trazem essas memórias afetivas, né, para o hoje, para o agora, que isso gera prazer. Hoje a gente está num momento que as pessoas estão tirando tudo de casa, né? Nesse movimento minimalista, vamos tirar tudo, deixa tudo clean, né? Vamos limpar tudo. Mas a verdade é que a gente precisa trazer elementos, né? E até porque o nosso cérebro gosta de ficar decodificando as coisas. Então, colocar quadros, fotos. As pessoas, outro dia, uma pessoa me perguntou, Betânia, é brega usar foto em casa? Painel de foto, né? Eu falei, não, né? Assim, é importante, porque remetem às pessoas, seus relacionamentos, que bom que foi aquele tempo, né? E, então, trazer as memórias afetivas visuais, pelos aromas, um café cheirando de manhã. Eu não tomo café, mas eu amo o cheiro de café.
né, pela manhã. Então, assim, isso tudo gera em nós essa emoção, esse bem-estar, esse aconchego do espaço. Isso é super importante. E por que você acha que a gente está numa tendência minimalista? Assim? Você acha que a gente quer limpar por quê? Porque a gente está tendo muita informação, então a gente quer limpar a casa da gente. Assim, Ou é uma tendência só? São movimentos mesmo. E hoje, inclusive, esse é um movimento que os arquitetos, os designers de interiores, eles têm voltado mais, falado um pouco mais sobre... a gente precisa ter esse espaço do vazio, porque a decor precisa desse respiro também, né? Você abarrotar tudo, mas é muito importante que você não deixe os espaços sem estímulos visuais, principalmente as crianças, né? Então, assim, hoje os quartos de bebês não coloca nada, né? E a tendência é que se a criança ela não tem estímulo, como que o cérebro dela vai funcionar ali, né? Fazendo leituras do que está no espaço, o cérebro precisa disso. Então é importante que a gente reavalie os espaços que a gente está vivendo, né? E a gente está muito também na tendência do outro. Nunca é o nosso estilo. Eu sempre falo, qual que é o seu estilo? Você diz, eu não sei qual que é o meu estilo. Não, você tem um estilo. Se você tem um estilo para vestir, com certeza você tem um estilo para sua casa. Mas as pessoas ficam muito assim, né? Você vê as cores das casas. Passa nos bairros, por exemplo, às vezes é tudo marrom, cinza, branco, né? E grafite. As pessoas não colorem as casas. Eu acho que é brega, é feio, não é, né? Então, vai muito na tendência do que está acontecendo, esquece do que gosta, da memória que tem. Então, a gente teve um cliente que pintou a casa da cor que era uma casa dos avós. Que isso trazia para ela essa sensação de amor, de carinho, de afeto. Então a gente precisa utilizar isso mais. Não que o minimalismo seja ruim, é importante também, mas a gente avaliar até onde a gente vai. Essa dosagem, o equilíbrio é tudo, né? Sim. E você já trouxe então a biofilia. Já fiquei curioso, quero saber, me conta mais o que ela é e como que incorpora esses elementos no nosso dia a dia e como que eles podem ajudar. E o que eles ajudam? Verdade? Eu fiz uma pesquisa rápida assim, né, que eu também não sou boba, né? Então, a biofilia, ela ajuda a reduzir a ansiedade, melhorar o humor? Gente, presta atenção agora, então. Isso daí vai ser importante. Isso é verdade, estudos comprovam isso. Essa relação nossa inata com a natureza mesmo, assim. A gente tem essa conexão, igual eu falei do barulho da chuva, que é gostoso ouvir, o barulho da cachoeira. Quando você está num espaço com natureza, você nem percebe o tanto que aquilo ali te recarrega, né? E porque é uma verdade mesmo. Então, a biofilia, você não consegue estar todo dia num espaço aberto, né, olhando para o céu, né, o sol entrando e tal. Você pode trazer alguns elementos para dentro de casa para gerar essa sensação, para aliviar o estresse. Estudos comprovam que às vezes um olhar para o horizonte, né, ele equivale a uma xícarazinha de café. Então, às vezes, ao invés de você ir lá e tomar uma xícara de café, vai na janela. Tentando, vai ser muito difícil aqui. Mas a gente pode dar uma enganadinha no cérebro, né, fazendo, olhando imagens pelo celular, coloca na tela, né, o bloqueio de tela. Você pode colocar uma imagem de uma paisagem, você pode ser intencional com a biofilia, com essa ligação com a natureza, né? Então, trazer as plantas para dentro de casa, às vezes as pessoas falam, não sei cuidar, a gente tem tantas plantas fáceis de cuidado, né? E aí é só você avaliar o espaço. A própria, né, floricultura, eles já te indicam uma que vai dar conta da sua sombra demais, de pouca luz. Então a gente tem isso, mas não tem jeito mesmo, não consigo cuidar, né? Traz as plantas artificiais, que é uma forma de você dar uma enganada. Então coloca quadros também. Você está falando para o cérebro, olha, que tem natureza aqui, você pode ficar tranquilo, né? Diminui sua ansiedade. Então, a luz natural, abra as janelas, deixe que muita luz entre, né? Circulação do ar, né? A ventilação do espaço. Outra coisa que eu acho interessante são esses elementos. Então, a gente está aqui nessa cadeira, que é super, né? Você vê que ela é amadeirada, ela tem também um material, um elemento natural, que é como se fosse a palhinha, né? Então, assim, esses elementos todos no espaço já trazem mais aconchego, já deixam você mais à vontade. E isso é importante, você traz esses elementos, né? Tem pedra, os tecidos, essas texturas todas da natureza você pode trazer para dentro de casa.
Você tá me contando que aquelas paredes que eu vejo parecendo que são de verdade, mas quando eu chego perto é de mentira, que tá aquela folhagem assim, é para dar uma relaxada, então. Com certeza. Ninguém chega, ninguém trabalha naquele ambiente. Isso, e é super, assim, é intencional e tem que ser, Que legal. né, pra gente poder viver melhor. Porque hoje, olha só, a gente o tempo inteiro tá em ambientes fechados, totalmente construídos, cimentícios, né? E a gente tem pouco contato com isso. Então, assim, um toque de verde na roupa, né, na madeira, né, que você vê ali no mobiliário, né, ao invés de você laquear tudo, todos os móveis laqueados, né, a gente chegou numa era dos laqueados, né, coloca madeirado, deixa a madeira, né, aparecer, traga esses elementos, uma manta no sofá, né, já tem uma textura, esse tecido, né, é importante, porque a gente já vai trazendo esse relaxamento, essa sensação de aconchego e dessa conexão mesmo com a natureza, que é muito bom. E como você está falando de espaços, então eu quero que você me fale quais são os efeitos do layout na organização espacial. E esses efeitos podem impactar na qualidade de vida das pessoas e pode melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm algum tipo de transtorno também, Betânia? Com certeza. O layout é muito importante. Assim, você precisa parar e eu convido todo mundo, até aquele que está me ouvindo agora, a avaliar como que é o layout da sua casa. Como que você colocou um mobiliário, né? Se foi, não, acho que cabia ali, vou colocar. Acho que, não, vou pôr aqui desse jeito. É importante você parar para avaliar onde você está colocando seu mobiliário, seja um mobiliário, por exemplo, de estudo, né? Por que não próxima janela, para você ter essa visão, né, do horizonte, essa visão do céu, trazer essa luminosidade, né? A questão da organização do espaço. Às vezes, quando você tem né, tratando, né, do TEA, por exemplo, uma pessoa com autismo, é interessante você deixar espaços mais abertos, né, que ele possa ter mais colaboração, mais comunicação, né, não é deixar o espaço só para a pessoa, né, que tem o espectro, né, porque os demais familiares precisam também vivenciar o espaço. Mas é você ter espaços mais abertos, layouts mais sinalizados, você pode sinalizar com cores. Então esse espaço aqui é o espaço de relaxamento. Então você pinta aquele espaço de uma determinada cor, não precisa ser a parede inteira, meia parede, né? Também você pode utilizar de mobiliários, né, com cores. Mas essa organização do espaço é importante justamente porque as pessoas, né, precisam de rotina, todos nós precisamos, né? Mas, por exemplo, alguém que tenha o TEA, ele precisa de uma rotina mais estipulada e o mobiliário também pode contribuir com isso, né? Tem gente que gosta de mudar sempre o mobiliário de lugar. Isso pode dificultar, né, para a criança que tenha. E uma coisa que eu acho que é importante também dos layouts é terem layouts também reservados, que hoje nessa era de abrir todo o espaço, né, a gente quer tudo integrado. Na pandemia, por exemplo, a gente viu a necessidade que não dava para ficar tudo integrado, porque você foi para o home office e no home office você precisava de concentração e as crianças estavam pulando pela sala e tinha gente falando, gente trabalhando. Então, a importância de você ter esse espaço também de concentração, um espaço que você vai ter ali o seu cantinho para concentrar. E você falou do espectro autista também, é muito importante que no espaço dele, por exemplo, no quarto, né, tenha um lugar que ele se sinta, na hora que ele estiver mais angustiado, mais agitado, um lugar que ele possa sentar, né, e ser abraçado, né? Então a gente utiliza muito de puffs, né, de ninhos, né, que a gente chama, né, e para ele sentir, para ele ir para aquele cantinho, para ele se acalmar, né, até para a gente também se acalmar, um lugar desse é muito bom, né? Então é bem voltado para isso, para essas disposições, né, de zonas mais abertas, ter as zonas fechadas também, e esses espaços pessoais e privados que são importantes. Então você está me falando que também dentro do layout eu tenho que ter um espaço chamado de meu. Sim, não é só disponibilizar para o outro, né? Tem que ter um cantinho que seja pequeno, que seja o que for, mas eu posso chegar lá, nem que seja no banheiro, falar, aqui é onde eu me sinto conectado comigo mesmo. Isso, né? A gente fala muito... Tanto eu, quanto o meu filho, quanto a minha sobrinha, né? Precisamos dos nossos espaços também, né? Que antes era a cama da gente, que eu amo minha cama, por exemplo. Com certeza. Então eu cheguei na minha casa, eu quero minha cama, né? Às vezes é ficar ali eu já me recarrego já. Não, com certeza, assim, cada familiar, e quando a gente vai fazer o neurodesign, né,
com as famílias, a gente entra no design de cada familiar, na identidade de cada um. Porque é importante que cada um tenha a sua identidade, né? Ali marcada, né? Porque às vezes fala, eu não gosto muito do estilo do meu marido, né? Eu não gosto do estilo... Né? As crianças não têm estilo, já ouvi as pessoas falar, não, a criança tem que ter estilo, não, a criança tem o estilo dela, tem aquilo que ela gosta. Às vezes a gente quer fazer um design para uma criança assim, para ficar desde bebê até adolescente. Gente, se a gente muda a nossa roupa, se a gente vai mudando, o espaço também tem que mudar, não dá para você cravar o espaço. Dá para você ter alguns itens ali para colaborar, igual uma mesinha evolutiva, que você vai aumentando as alturas, né, ao decorrer, né, do crescimento da criança. Mas é muito importante que cada um tenha sua identidade na casa, para ela se sentir pertencente àquele espaço, né, sentir que ela faz parte. Porque às vezes as pessoas reclamam, meu filho só fica no quarto, né? Às vezes você só está lá no quarto, não utiliza os outros ambientes, né? Não se apropria dos outros ambientes, mas é porque às vezes você desenhou só o quarto para ele, o resto da casa não tem nada que mostra que ele pertence àquele espaço. E isso tudo gera em nós maiores relacionamentos, melhoria, né? Da nossa comunicação em família, isso tudo é muito importante. E aposto que tem muita gente ouvindo a nossa conversa aqui e tá querendo que você dê uma dica para eles. Então, quais são as técnicas de design que podem melhorar a criatividade e a inovação? Acho que tá todo mundo com um bloquinho na mão para anotar isso. Ai, nossa, assim... Uma consultoria gratuita, a gente prepara, ó. Nossa, a gente falou muita coisa que ajuda a gente a melhorar a nossa criatividade, né? Mas eu penso assim, cores é super importante. Coloque cores nos espaços, né? Se não forem nas paredes, às vezes no mobiliário, nas almofadas, né? A gente fala pinceladas de cor, né? Nos espaços, né? Na sua mesa, às vezes na mesa de trabalho, quando você olha, nossa, o que pode gerar? Então, assim, cores vibrantes, né? Aí você tem que avaliar só como é que é a sua relação com aquela cor, mas coloca cores vibrantes. O laranja é uma boa opção, é uma cor da criatividade. Outra coisa que é importante é trazer os elementos de biofilia. Então, às vezes, na sua própria mesa de trabalho, você deixar um vaso, né? As pessoas usam muitas suculentas, porque as suculentas são resistentes, né? Utilize vasos no espaço também. Criar espaços intencionais de criatividade, sabe? Eu sempre falo com os meus clientes que eles falam assim, às vezes chegam e falam, eu não sei decorar nada. Não, a gente sabe, é só você ir pela experienciação, né? Coloca no lugar assim, vai mudando os espaços, né? Ao invés de você treine também formas diferentes de decorar, né? Às vezes você sempre coloca na mesa, né, os elementos de um jeito, modifique, coloque em outro lugar, faça experiências mais ousadas, né, coloque aquilo lá na cozinha, né, desprenda-se um pouco, né, dessa decoração que é toda pautada pelo que o outro fala, né, que você possa ir um pouquinho pela sua visão. Eu gosto disso aqui nesse espaço, então leva, né, a gente fala muito nos quartos, né, a gente trazer elementos para dentro do quarto, né? Tirar alguns elementos, por exemplo, televisão, né? A televisão, ela acaba tirando a sua atenção das conversas, então você também tirar a televisão um pouquinho do ambiente, diminuir os celulares nos espaços. Eu tenho alguns clientes que têm tirado as mesas de cabeceira, né? Para poder diminuir o celular ali na beiradinha da cama o tempo inteiro, então isso tudo contribui. Deixa eu pensar o que mais aqui que eu acho que a gente pode fazer, né, desses lugares de memória afetiva, que eu acho que é importante você trazer com você esses espaços. Acho que é isso, né? Eu fiquei com uma curiosidade aqui então. Por exemplo, uma pessoa que ela tem um transtorno, vou pensar, o TDAH, ela tem mais adaptabilidade ou menos com a mudança? Você acha que dá para trazer um pensamento para auxiliar essa pessoa? Dá, assim, pensando, vou pegar a minha filha, por exemplo, como exemplo, que ela tem TDAH e ela é super dinâmica, assim, então ela no 220, é papum. Ela tem uma facilidade de adaptabilidade, sim, ela tem uma facilidade de adaptação muito grande. Então ela consegue, por exemplo, a gente muda os espaços e ela já consegue se apropriar dele de forma muito rápida. Mas você tem que ir avaliando o quanto que isso é importante. Por exemplo, no quarto dela, eu cometi um erro de colocar um espelho
né, fazer uma mesa de estudo, que também é mesa penteadeira, né, tipo assim, né? Aí eu falei, poxa, aí ela tá ali estudando, ela vai se olhar, ela vai se ver, daqui a pouco ela já tá na maquiagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses elementos que a gente utiliza e que a gente quer até reutilizar, né? Falei, vou utilizar a mesma mesa, né? Porque eles são perigosos, então você tem que avaliar o estímulo de cor, né? O que eles dão conta, né? Porque o TDAH, eles já são muito agitados. Você coloca um espaço, eu brinco muito que as pessoas falam da brinquedoteca, né? Não tem como você brincar e ler assim ao mesmo tempo, né? Então você tem que avaliar dentro da brinquedoteca um espaço para leitura, um espaço para brincar, né? E brincar de leitura, né? Do teatro, que eu acho que dá para fazer isso na brinquedoteca, mas tudo com esse equilíbrio para que a criança consiga se desenvolver melhor. Então, tirar um pouco dos distratores, né? Que o TDAH, ele passou ali uma coisa, ele vai atrás, e deixar as coisas mais intencionais em espaços específicos, em zonas limitadas, que a gente chama. E eu queria agora, que a gente está finalizando, eu queria, para quem gostou do assunto, para quem quer saber mais, queria que você ou indicasse alguma leitura, ou indicasse algum tipo de podcast, de filme que vai ajudar a entender um pouquinho mais esse universo aí do neurodesign. Tem alguma dica assim? Eu não te pedi isso antes, então vai ser assim, né? Será que eu vou lembrar agora? Por que você fez isso comigo, né, Domingos? Não, sem problema. Não, hoje o mercado já tem, né? A internet já tem muito mais sobre esse assunto. Quando eu comecei a estudar, a gente ainda tem, né? Muito artigo de fora, né? Não é uma temática que está o tempo inteiro, as pessoas estão ouvindo, mas na internet a gente tem muita informação, mas a gente tem muita leitura bacana, que são, né? Tem um livro que eu gosto, que é Aos Olhos da Pele, que é do Palasma. Ele fala muito como que a gente sente os espaços. Um outro livro interessante que é da Eva Heller, que é sobre a psicologia das cores. Ela, né, fala muito sobre isso. Tem inclusive eu sou, né, membro da Associação Brasileira de Neuroarquitetura, né, de Neurociência e Arquitetura, que é da NeuroArc, né, @NeuroArc. Se você pesquisar na internet, eles têm muito conteúdo sobre isso, que é muito importante. A gente tem as correlações com as questões de doenças mentais, né, de como que os espaços interferem, espaços de hospitais e clínicas, né, como que é o neuromarketing, né, a utilização do neuromarketing, da própria neurolinguística no espaço. É muito legal. Então, assim, tem essas temáticas. Depois eu posso deixar alguns que você deixa aí na referência final. Perfeito. Eu queria que você me falasse o que é a Casa Design de Experiência. A segunda casa, ela é um projeto que eu falo que ela nasceu assim, no coração de Deus, porque ela tem muito a ver com a neuroarquitetura, porque ela busca essa identidade, né, de cada um no espaço, e busca resgatar um pouco mais desse design com afeto, desse design de conceito, né? Não é só o design, a beleza pela beleza, mas o que ele pode mover em nós, né? Provocar em nós mudanças de comportamento, de relacionamento. Então, a segunda casa, ela faz a aplicação, né, de neurodesign através dos projetos de interiores, né, onde a gente faz toda uma leitura da família ou das pessoas, né, que querem, ou então às vezes da empresa. Eu quero transmitir para o meu cliente, eu quero transmitir mais tradicionalismo, mais segurança, mais confiança. Então, a gente utiliza de elementos da neuroarquitetura mesmo, do neurodesign, para transmitir isso para o cliente. Além de, claro, né, eu falo que um dos focos maiores nossos é familiar, né, residencial, dessa relação um com o outro, para melhorar os relacionamentos através do espaço, como que o espaço pode contribuir, né, nessa melhoria, né? Então, através de elementos, de adornos, né, eu colocar um elemento que lembre que você é honrado naquele espaço, né, eu gosto de você, então eu coloquei ele ali. Então a segunda casa, ela tem esse propósito, principalmente porque eu penso que as relações, elas precisam ser fortalecidas no mundo tão digital.
a gente tem ficado cada vez menos presencial nos espaços, a gente quer mais comprar pela internet, né? A gente quer conversar com o outro dentro de casa pelo WhatsApp. Né? Então, como que o ambiente pode fortalecer essas relações? E quem quiser achar a Bethânia nas redes sociais, quem quiser achar a Segunda Casa, como que faz? Quem quiser se contar, quem quiser participar, quem quiser uma consultoria, explica pra gente. É só procurar a gente no @2a.casa ou @betania.mendes e a gente vai estar esperando por vocês aí. A gente pode conversar um pouco mais para vocês entenderem também de todo esse processo que é feito com vários profissionais, né? É um processo com profissionais multidisciplinares, então a gente tem psicólogo, tem arquitetos juntos, né? Tem os engenheiros, então é muito bacana. E vocês viram que a Bethânia é perigosa porque ela já pensa até qual que é a sua capa de celular. Por ali ela já consegue te ler, então eu nunca imaginei que a capa do meu telefone poderia, né, me dizer muito sobre mim. E é isso, gente. A gente termina o programa agora falando sobre esse assunto gostoso de neurodesign. Pensar que é música, é som, é cheiro, é estímulo que não acaba mais, né? E a gente pensar em equilibrar tudo isso, né? E você estava falando, meu amigo uma vez me falou assim, Domingos, eu vou pintar o quarto da minha... Ali tem um bebê. Vou pintar o quarto da minha filha de vermelho. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso não. Ela falou, por quê? Porque eu, na minha experiência com o vermelho, me agita. Já imaginou se seu filho não dormir? Ficar o dia inteiro chorando? Tenta fazer só uma partezinha lá. Ah, não sei, eu quero tudo vermelho. Eu não sei o que ela fez, se ficou vermelho. Você tinha que tem que descobrir pra gente poder saber quais foram as reações. Ela vai te procurar, ela vai procurar a Bethânia pra ela poder organizar esse vermelho na vida dela que ela gosta tanto. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até agora. Eu estou só aguardando você curtir, compartilhar. Curtiu? Compartilhou? Ah, então valeu, obrigado. Até o próximo programa. Bethânia, seja sempre bem-vinda. Se você tiver pauta, a gente aceita. Quer falar sobre algum assunto, a gente está aqui também receptivo no nosso design para te colocar para falar aqui com a gente, tá bom? Ótimo. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Tchau, gente. Eu e Bethânia vamos ficando por aqui. Até a próxima.